igual dizia para aquele povo: nós podemos ir lá, o Senhor é conosco, nós podemos conquistar. Nós podemos. É Deus. Mas entenda que o povo preferiu ouvir 10 do que ouvir 2. Porque 10 era o que? A maioria. E é isso que nós temos que tomar cuidado. Não é porque a maioria está falando uma coisa que aquilo é certo. Não é porque a maioria está nos direcionando a algo que aquilo é certo. Nós temos que ficar atentos para aquilo que o Senhor, Ele quer fazer. Porque muitas vezes o que acontece é onde nós temos aqui, ó, ele diz assim: lá é a terra de gigante. Nós, aos nossos olhos, como gafanhoto. Sabe como eles se referiam? Nós, aqueles 10, aos nossos próprios olhos, nós somos gafanhotos. E aos olhos dele também. Ou seja, eles estavam dizendo: nós somos pequenos, nós somos fracos, nós nunca vamos conseguir. Mas Josué e Caleb estavam dizendo: vamos lutar. Se nós se arrependermos, se nós te humilharmos, quem sabe o Senhor vai nos dar esta terra. Depende de nós. Entende que tem muitas coisas que Deus, para fazer em nossas vidas, sabe, depende de quem? De nós. De não olharmos para a maioria, de não olharmos para as pessoas e dizer: Deus, Ele pode fazer. Deus, Ele pode me dar. Mas entenda que nessa mensagem aquele povo diz assim: nós somos como gafanhoto aos nossos próprios olhos. Eles se viam assim. E sabe qual é o problema do homem muitas vezes? É a maneira que ele se vê. Porque a maneira que ele se vê, não importa como as pessoas estão vendo, é como ele se vê. E aqueles 10 espias passaram uma visão de como eles se viam diante daquele gigante. Nós somos como os gafanhotos pequenos, não vamos conseguir. E aquela visão contagiou todo aquele povo. Ninguém nem quis mais ouvir Josué e Caleb. Disseram: realmente esse povo está certo, realmente nós não vamos conseguir, nós vamos morrer aqui nesse deserto. E sabe o que eles quiseram fazer? Diz: olha, agora sabe o que nós vamos fazer? Vamos levantar um líder para nós voltarmos para o Egito. Vamos levantar um líder para nós, e esse líder vai nos levar de volta ao Egito. Irmãos, o povo tinha saído do Egito porque eles eram escravos no Egito. Eles tinham saído em busca de uma promessa, de uma terra que seria deles, que eles seriam livres. E no primeiro impedimento, na primeira barreira, sabe o que eles queriam fazer? Levantar um líder e voltar para o Egito. Meu Deus! Mas quem era o líder deles? Moisés. Quem estava à frente do povo? Moisés. Então sabe o que eles estavam dizendo para Moisés? Moisés, você não serve mais para nos liderar. Sabe por que Moisés não servia mais para os liderar? Porque nunca Moisés voltaria com eles para o Egito. E é isso que nós precisamos entender. Quando eu estava lendo e meditando, eu aprendi uma lição tremenda. Sabe por que muitas vezes as pessoas procuram alguns líderes e esquecem do seu? Porque aquele líder nunca vai voltar com ele para o Egito. Então ele precisa achar alguém que compre a sua ideia, que compre aquilo e volte com ele. Alguém que satisfaça o seu desejo, a sua vontade, o seu ego. Mas Moisés nunca ia voltar com aquele povo para o Egito. Então eles precisavam de quem? De outro líder. Alguém que voltasse com eles, alguém que não falasse a verdade para eles.
Muitas pessoas não querem alguns líderes, sabe por quê? Porque falam a verdade, cobram a verdade, e eles não querem o outro. Porque o outro não vai me cobrar tanto, vai me exigir tanto, não vai falar a verdade para mim. É por isso que nós nunca podemos seguir a maioria. Nós temos que seguir aquilo que é certo. É a palavra. E muitas vezes as pessoas não seguem aquilo que é certo. Este povo, eles viram o mar vermelho se abrir. Eles viram sinais brotar água da rocha. Eles viram cair maná do céu. Eles viram tantos sinais. Mas estes sinais não foram suficientes para eles acreditarem que Deus os podia levar para a terra. Mas eles se colocaram e disseram: não, vamos levantar um líder e vamos voltar para o Egito. Irmãos, nós temos que vencer as nossas barreiras, temos que vencer as nossas dificuldades, e nós temos que olhar para o mundo e dizer: o mundo nunca mais, lá não é meu lugar. O meu lugar é aos pés do Senhor. O meu lugar é com Cristo. Não importa a barreira, não importa a dificuldade, para lá eu não volto nunca mais. A nossa mente está focada, que nem de Josué e Caleb, dizer: nós vamos seguir em frente, nós vamos vencer. Vamos se levantar e vamos lutar. Porque o Senhor, Ele vai conosco. Eles disseram: não vamos levantar um líder e voltar para o Egito. Sabe quando eles se colocaram e disseram assim: vamos levantar um líder e voltar para o Egito? Sabe o que Moisés ele fez? Primeira coisa, dobrou seu joelho, rasgou as suas vestes e começou a interceder pelo povo. E entenda que o povo estava tão revoltado, que o povo queria apedrejar Josué e Caleb, porque eles eram contrários dos 10. Porque Josué e Caleb diziam o contrário. Josué e Caleb não se rendiam aos 10, diziam: não, mas nós podemos. Sabe o que o povo fez? Queria apedrejar Josué e Caleb, porque eles eram contrários da maioria. Muitas vezes se colocaram ao contrário da maioria. Muitas vezes somos apedrejados, somos perseguidos. Mas sabe o que é importante? O Senhor ainda continua conosco. Não importa quantas perseguições, o Senhor Ele ainda continua com você. E quando aquele povo eles querem apedrejar, sabe quem se levanta em favor deles? Se levanta o Deus, que é todo poderoso. Entenda uma coisa: as pessoas podem até querer te apedrejar, mas a hora que eles pegarem a pedra para atacar, vai levantar um Deus, e Ele vai se levantar para salvar você, para mudar toda e qualquer situação. É por isso que nós temos que ser que nem Josué e Caleb, dizemos: eu não abro mão daquilo que eu creio, eu não abro mão daquilo que eu tenho visto, eu escolhi o Senhor e vou continuar com Ele até o fim, eu vou continuar crendo e buscando a Ele. Não importa se vocês vão tentar me apedrejar ou tentar fazer alguma coisa, a nossa palavra não muda, é a mesma. E a Bíblia diz que neste momento que eles estavam ali para ser apedrejados, o Senhor se levanta, aparece com a glória dele. E quando Deus aparece com a sua glória e com o seu poder, não há quem resista. Não há quem resista. Eles queriam apedrejar, mas a hora que eles viram o poder de Deus, sabe o que eles começaram a pensar? Os 10 estavam errados. Josué e Caleb estavam certos. Oh Deus, aleluia. Porque Deus ainda continua com eles. É isso que nós precisamos entender. Será que o Senhor ainda continua conosco? Em meio à dificuldade, em meio à luta, em meio à tribulação, em meio à perseguição, em meio a muita coisa, será que o Senhor ainda continua conosco?
Esse é o mais importante. Josué e Caleb estavam falando a verdade e o Senhor ainda continuava com eles e os defendia. Aleluia. Então o que aconteceu? Deus ele fala assim para Moisés: Moisés, eu vou ferir este povo com peste e vou matar todos eles. Mas de você, Moisés, eu vou fazer uma nação abençoada. Olha a proposta de Deus para Moisés. Moisés, de você eu vou fazer uma nação abençoada. Este povo, eu vou enviar uma peste e vou matar todos eles. Sabe o que Moisés ele faz? Ele intercede pelo povo. Isso é mais importante. Não importa o que as pessoas falam, não importa o que as pessoas fazem. O importante é se nós vamos continuar intercedendo por eles. Se nós vamos continuar orando por eles. Eles pegaram pedra para apedrejar eles. Não queria mais ele como líder. Havia o rejeitado. Vamos constituir outro líder. Mas sabe o que Moisés estava fazendo? Intercedendo por eles. Dizendo: Deus, perdoa eles. Senhor, não os mate não. O que os egípcios iriam falar? Que o Senhor os tirou lá do Egito para matar eles no deserto, porque o Senhor era um Deus que não era poderoso para colocar eles no deserto, por isso os matou. Não era poderoso para colocar eles em uma terra e os matou no deserto. Ou seja, Moisés ele começa, sabe fazer o quê? Interceder para que aquele povo não fosse morto. E Deus disse: Moisés, de você eu vou fazer uma nação mais forte do que eles, mas este povo eu vou matar tudo com peste. E Moisés estava: Senhor, tem misericórdia deles. Senhor, não mate eles. É por isso que aqui eu entendo algo, irmãos, que nós devemos levar para a nossa vida. Que não é porque as pessoas xingam, brigam, maltratam, criticam, apontam, rejeitam você, que você não vai interceder por ela. Que você não vai buscar por ela. Que você não vai clamar por ela. Porque nós vemos hoje em dia, sabe qual é? As pessoas erraram, já não serve mais. As pessoas falharam, isso daí pode ir embora, não tem mais jeito. As pessoas fez isso, aquilo nos machucou. Não, esse daí. Nós temos que aprender com Moisés. Moisés ouviu do povo: vou levantar o tolheiro para voltarmos para o Egito. Moisés viu o povo pegando pedra para os apedrejar. Mas a hora que Deus disse que ia destruir eles, Moisés disse: não, Senhor, não destrua eles. Tenha misericórdia deles. Perdoa eles. Ou seja, intercedeu por eles. Será que nós seremos capazes de interceder por alguém? É por isso, irmãos, que eu tenho uma visão que o nosso Deus ele é tão bom e tão misericordioso e tão maravilhoso. Só que infelizmente tem algumas pessoas que têm a visão contrária e que se alegram não com o bem das pessoas comuns. Quando alguém maltrata, quando alguém xinga, quando alguém desrespeita, quando alguém rejeita e o mal acontece, muitas vezes aquele a quem a pessoa desrespeita e fala: está vendo lá? Quem mandou mexer com o homem de Deus, com a mulher de Deus? E ainda fazem propaganda daquilo que é mal. Moisés não era assim. Moisés disse: Deus, não. Senhor, eu estou aqui para interceder por eles.
nós queremos aprender a palavra, nós temos que aprender como Moisés e dizer: Senhor. E olha que Moisés, ele era ainda do tempo da lei, nem era do tempo da graça ainda. Mas quando o homem, ele tem visão, ele é um homem de Deus, ele é uma mulher de Deus, ele é um instrumento por Deus, não importa em qual época que ele está, ele continua o mesmo. Aleluia, Deus. Ele não queria que se não mate eles porque eles estão fazendo isso. Não mate eles porque eles me rejeitaram e querem voltar para o Egito, querem apedrejar. Não mate eles, perdoa. Sabe que você é capaz de interceder por alguém que te machucou, alguém que te maltratou, sem querer ver o mal dele? Sem querer ver o mal. Interceder para ver o bem. E dizer: não, Senhor, livra ele. Não, Senhor, perdoa ele. Não, Senhor, não faça nada. Não, Senhor, tenha misericórdia da vida dele. Será que nós seríamos capazes de fazer isso? Como Moisés fez? Dizer: Senhor, perdoa eles. Sabe o que o Senhor responde? Disse o Senhor: conforme a tua palavra, lhes perdoei. Oh Deus, Aleluia, Deus. Ou seja, o Senhor é fiel. Moisés, conforme a tua palavra, eu perdoei este povo. Aleluia. Ou seja, conforme a sua intercessão, você intercedeu, então eu perdoei eles. Aqui eu entendo algo. Entendeu o valor da sua intercessão pelo povo? Entendeu o valor da sua intercessão pelas pessoas? Entendeu a sua oração de interceder por alguém? Olha a importância da minha intercessão. Olha a importância da oração intercessora. Deus, ele olha para Moisés e diz: Moisés, eu ouvi a tua palavra. E conforme a tua palavra, eu os perdoei. Aleluia, Deus. O povo estava recebendo perdão porque eles pediram? Não, porque tinha alguém que estava intercedendo por eles. É por isso que eu sou o contrário, irmãos. Quando alguém diz assim: aquele lá só vai vir para Cristo se ele quiser. Aquele lá só se ele der lugar. Sabe o que eu entendo? Enquanto tiver alguém intercedendo por ele, Deus pode resgatar ele, querendo ou não, aceitando ou não. E sabe por que Deus ele faz? Porque ele ouve a nossa oração. Aleluia. Eu creio assim. Se tem pessoas que não creem, né? Tem várias maneiras de crer, eu creio. Porque a Bíblia diz que Deus ele livrou Ló de ser destruído em Sodoma e Gomorra por causa de quem? Por causa de Abraão. Ele disse: por causa das palavras de Abraão, eu livrei Ló de ser destruído. Não foi por causa de Ló, foi por causa de Abraão. E esse povo ele não foi destruído, não foi por causa deles, foi por causa de um homem chamado Moisés. E o quanto ele intercedia, e ele orava por aquele povo e dizia: Senhor, não, Senhor, perdoa, Senhor, cumpre a sua promessa, Senhor, os livra, Senhor, os liberta. Oh, Deus. É isso que Deus ele quer ver em cada um de nós. Será que a nossa oração intercessora, ela está de pé? Será que estamos orando e dizendo: Senhor, eu não sei se Ele quer, eu não sei se Ele não quer, mas eu tenho certeza, o Senhor vai fazer, o Senhor vai mudar, o Senhor vai guardar, o Senhor vai livrar, porque eu estou aqui orando e intercedendo por Ele, e o Senhor ouve a minha oração. É o que nós cremos muitas vezes. E sabe quando nós aniquilamos a nossa oração? Quando nós concordamos com alguns. Que eles dizem assim: mas se ele não quiser, ele nunca vai voltar para Cristo. Se ele não quiser, ele nunca vai ser salvo. E o que você diz neste momento?
Você concorda com eles, você diz não. Tem alguém intercedendo por ele e eu tenho certeza ele vai orar. Porque eu estou orando por ele. Eu estou intercedendo por ele. E Deus, ele ouve a minha oração. Existem alguns momentos que o inimigo, sabe o que ele vai fazer? Ele vai tentar tirar a nossa fé, usando algumas pessoas para nós falarmos ao contrário daquilo que nós estamos orando. Sabe falar ao contrário? Parece assim, mas esse daí não tem jeito. Daí você diz, tem porque eu estou orando. E a oração do justo é poderosa e eficaz. A oração do justo é poderosa e eficaz. Ou em algumas traduções, a oração do justo pode muito em seus efeitos. A oração de quem é minha. Entenda que existia um povo, várias pessoas, mas existia um líder, um justo, que estava intercedendo por eles. Por um justo, chamado Moisés, disse, não, Senhor, não os destrua. Não, Senhor, não me apece sobre eles. Não, Senhor, não os mate. Senhor, livra eles deste mal. Senhor, perdoa eles. Não desista de orar. Não desista de interceder. Não desista desta pessoa. Não desista de orar por eles. Não desista de interceder pela igreja. Não desista, não desista. Sabe por quê? Porque se você desistir, vai ser a perdição deles. Mas enquanto você estiver orando, Deus, ele vai estar guardando. Deus, ele vai estar livrando. E Deus, ele ainda pode salvar esta vida. Porque o inimigo muitas vezes ele pensa que venceu. Quando o inimigo viu aquela situação, ele viu todo aquele momento, ele achou que ele tinha vencido, mas existia alguém que estava intercedendo, dizendo, o inimigo não vai vencer, o inimigo não vai ganhar, porque eu estou aqui a interceder, e ainda há esperança para este povo, ainda vai haver salvação para este povo, porque eu estou orando por eles. É isso que nós precisamos entender. O inimigo, ele não vai vencer. Ele até pensa que ele vai vencer, mas existe um Deus que ouve a oração de um justo. Existe um Deus que ainda ouve a nossa oração. E sabe o que nós precisamos fazer? Não desistir de orar. Não desistir de clamar e dizer, Deus, ele vai fazer. E quando alguém dizer assim, não vai, você diz, vai, porque eu estou orando. Não tem como, porque eu estou intercedendo. Não, mas esse aí não tem mais jeito. Diz, para o Senhor tem, porque eu me ponho de joelho por esta causa e o Senhor vai fazer. É nós lutarmos contra o inimigo, lutarmos contra dificuldades e termos a certeza, eu creio, porque os meus olhos irão ver aquilo que eu estou orando. É isso que nós precisamos acreditar. Porque existe um monte de gente para tentar roubar a sua fé e dizer, não vai acontecer. Moisés não tinha ninguém ao lado dele, mas ele dizia, este povo vai entrar. Ele não vai morrer aqui não. E é isso que nós precisamos fazer. Se é que nós estamos dispostos a pagar o preço. Mas muitas vezes, sabe o que acontece com pessoas? Elas dizem, mas por que eu vou pagar o preço e o outro vai ficar de boa? Porque eu vou ir na igreja, eu vou orar, vou jejuar, vou consagrar e o outro vai fazer tudo o que ele quer. O inimigo começa a colocar a visão ao contrário. O inimigo começa a dizer, mas por que eu vou pagar preço sozinho? Não vou não.
Por que eu vou fazer tudo sozinho? Não vou fazer nada sozinho não. Se Ele quiser, é Ele que faz. Muitas vezes o inimigo ele tenta usar pessoas para tirar o nosso foco e tirar a nossa fé. E não vale a pena orar, não vale a pena fazer o que é certo, não vale a pena interceder. Mas sabe o que eu e você temos que fazer? Eu vou continuar pagando o preço. Seja o tempo que for, seja quantas horas que for por dia, seja quantas vezes eu tiver que jejuar, tiver que fazer campanha, eu vou fazer. Eu vou fazer a minha parte. Eu vou fazer o que é possível. E eu não posso ir lá buscar Ele, mas eu posso interceder por Ele. Eu não posso trazer-lhe a força, mas eu posso orar para que o Espírito convença do juízo, do pecado e da justiça. Eu posso fazer isso. O que o Senhor Ele quer que nós façamos, sabe o que é? A nossa parte. Que é orar e interceder e deixar Deus fazer a dele. Mas a nossa parte, sabe o que entra? Entra o crer. A nossa parte, sabe o que entra? Entra o acreditar e o não desistir. Moisés, ele não desistiu do povo. E entenda uma coisa: aquele povo, Deus ouviu e não os destruiu. É isso que eu e você precisamos entender. Deus, ele ouve a nossa oração. Deus, ele ouve a minha oração. E enquanto você estiver orando, Deus, ele vai continuar livrando, continuar protegendo e continuar abençoando. Sabe por amor a quem? A mim e a você. É por isso que vale a pena pagar o preço. Dobrar o joelho e interceder. É por isso que a Bíblia diz assim: aquele que quiser desfrutar a vida, ter dias felizes, que a sua boca não fale. Então entenda uma coisa: enquanto nós estivermos intercedendo, dizendo não, Senhor, não vai acontecer. E quando olharmos para a pessoa, profetizarmos não aquilo que nós estamos vendo, mas aquilo que nós estamos orando. E profetizar para ele em nome de Jesus: o Senhor vai resgatar você. Em nome de Jesus, o Senhor vai mudar a maneira que você está vivendo. Em nome de Jesus, o Senhor vai salvar a sua vida. E mesmo que a pessoa zombe de você, mesmo que a pessoa caçoe de você, mesmo que a pessoa diga que nunca, você diz: mas eu creio, eu continuo acreditando. Não, mas eu não quero, mas eu continuo. Sabe por quê? Porque a Bíblia diz que muitas vezes a pessoa está onde? Está presa. O pecado aprisiona as pessoas. Jesus disse que conhecereis a verdade vos libertará. Todo aquele que comete pecado é escravo do pecado, não é livre. Então entenda que essas pessoas não estão fazendo a sua vontade, elas ainda estão escravizadas. E quem que tem que interceder para o libertador chegar a nós? Para a verdade chegar a nós? Porque pela vontade deles eles estão aqui dominados. Então creia, interceda, não desista, porque eu tenho certeza que o Senhor é poderoso para libertar. Em nome de Jesus. Porque a Bíblia diz: se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Ele liberta para que nós sejamos livres. Então nós intercedemos para o libertador vir e mudar a situação para que eles sejam livres. Então faça a sua parte. Não desista de orar e não desista de interceder, porque o milagre, ele vai acontecer. Amém? Que as palmas louvem e engrandeçam.